Vamos falar sobre as características do perfil estável. Eu costumo falar que o estável é o fofinho, né, do perfil comportamental. São pessoas mais pacientes, mais calmas, conciliadoras, pacificadoras. Elas são aquelas pessoas da agenda, se importam muito com o início, meio e fim, que dia é hoje, como as coisas vão acontecer, tá? E necessitam muitas vezes, tá, de receber uma motivação externa para se sentirem seguras das situações. Por que eu tô falando da questão de segurança também? Eles têm muito medo e se afastam de todas as maneiras. Em gênero, número e grau, o estável se afasta de confusão. Ele não suporta. Ele não suporta o ambiente. Se você é de ficar gritando, ou se dentro da sua família as pessoas estão o tempo todo discutindo, esse não é um ambiente favorável para quem tem um perfil estável. Ele não flui, ele não se sente bem, então ele sempre se afasta de ambientes assim. É uma pessoa extremamente afetuosa, boa ouvinte, tá? Ama o mundo. Eu costumo dizer que o estável, ele quer que o mundo esteja bem, né? O influente, ele quer que o mundo todo esteja de bem com ele. Mas o estável, acredito que diante dessa situação da pandemia, por exemplo, é o perfil que tem mais sofrido, porque ele se dói pelo outro, pelo mundo, pelo que está acontecendo. Eu tenho uma colaboradora, né, que gerencia toda a nossa empresa aqui, e ela é estável pura. Eu já expliquei para vocês da questão das combinações dos perfis. E aí, gente, nesse início, ela se emocionou muito. Toda vez que acontecia aquelas cantatas na frente dos prédios, aí ela chegava chorando. Ai, tá todo mundo cantando, que coisa mais linda, o amor. Ah, muito legal. Aí o Ronaldo, né, o jogador de futebol, cedeu, acredito que o hotel dele, aí ela veio também emocionada, chorando. Que lindo, o mundo tá se ajudando. E aí ela tem esse sentimento muito forte com o mundo, com o sofrimento. Quantas vezes eu a vi durante esse período, né, bem depressiva, por o número de mortes, das coisas. E o que eu indiquei, gente? Tenham menos acesso a isso, ou vejam também as informações positivas, as curas que estão acontecendo, porque o estável, ele tem essa tendência a sofrer muito pelo próximo, tá? Ele quer ajudar, ele deixa de fazer as coisas dele, às vezes para fazer o dos outros. Ele tem tanto medo de conflito que muitas vezes ele diz sim, tá? Ele diz sim, sendo que ele quer dizer não. Tudo isso para evitar o conflito, para manter a harmonia do ambiente, tá? Do lar, do ambiente de trabalho. E é muito importante que você, estável, preste muita atenção nisso. Nós podemos sim e devemos dizer não. Só depende a forma. E se você souber como contextualizar isso, vai ficar mais leve. Por mais que eu entenda que é muito desafiador para você conseguir se posicionar dessa maneira. Ou até, tá, quando você está se sentindo aí muito injustiçado ou qualquer situação, se posicionar, brigar. O que acontece com a gente aqui? Eu sou a dos direitos, né? Eu tenho um valor de justiça muito alto. E aconteceu uma situação de uma entrega de um sofá que a gente escolheu e o pessoal fez a impermeabilização. Isso foi recente, sexta-feira. José, bom dia. Baitati, Marcel, bom dia. Tá. Gente, vão mandando coraçõezinhos aí para eu saber que vocês estão vivos. Isso, que vocês estão acordados. Vamos fazer assim, de 2 em 2 minutos vocês apertam aí o coraçãozinho para eu saber que vocês estão aqui comigo, ok? Ninguém, então não tem ninguém vivo. Tem a Anne, agora a Gabi. Quem mais? Deixa eu ver isso, por gentileza. Tô achando que vocês estão ligando a live, entendeu? Aí vocês vão lá, deitam, dormem de novo. Assim não tem milagre nem conteúdo que ajude. Só 2 pessoas apertaram. Agora é muito bom porque eu consigo ver 3 pessoas. Tô aguardando. Bia, cadê a senhorita? O Fabi. Pronto, ficamos acertados assim, porque aí eu não me sinto tão abandonado do lado de cá. Enfim, aí o pessoal veio e fez a permeabilização. Eu estava fazendo atendimento, não consegui ver no momento, e a Tiffany me chamou. Carol, vem dar uma olhada, chegou, tal. E aí, primeira coisa, olhei, não gostei muito da cor, não era semelhante ao que eu tinha escolhido. Isso de costa. Quando eu fui pra frente,
ele estava um pouco manchado. Não, mas a primeira frase que veio, vai devolver agora. Só que quando eu falei isso, eu já falei com um tom não tão ameno. E aí ela já olhou pra mim e eu percebo, eu sei como lidar, a gente já tá junto há muito tempo. Falei, devolver agora. Aí ela, o que foi? Eu falei, tá manchado aqui, eu não quero, isso é uma injustiça, eu já tô cansada. Aí ela ligou, o cara falou que não ia devolver, que eu ia ter que ver outro produto. Eu falei, eu não quero produto nenhum dele, porque se ele tá agindo dessa forma, e tô muito nervosa, né, gente, com mudança, aguardando um monte de prazos, onde minha paciência, né, não é a habilidade mais desenvolvida do meu perfil. E aí juntou tudo isso. E o que acontece? Como a gente passa por determinadas injustiças quando aparece qualquer coisa semelhante àquilo que já aconteceu antes, você já dispara um gatilho de uma situação do passado. Então, nos últimos anos eu encontrei ou atraí, não sei, que é o que a gente acaba fazendo, né, e não percebe, pessoas que não tiveram uma postura muito legal, principalmente a agência de marketing e tal. E aí, na hora que eu vi, eu falei, não, ninguém vai tirar meu dinheiro. Já não aceito isso mais, é injusto, papapá. E aí foi ficando mais nervosa. Ela falava com ele e me dava a notícia de que ele não ia resolver dessa maneira. E nisso eu gritei, até porque, né, gente, o fato de eu trabalhar com inteligência emocional não quer dizer que eu sou uma santa, ou que eu não fique nervosa, ou que eu não grite, né? Porque a raiva é uma emoção inerente a mim. E cada um demonstra a sua raiva de uma maneira. Se você tá bem, tá num processo de equilíbrio, tá calmo, você vai demonstrar sua raiva de maneira X. Se você já tá num turbilhão de sentimentos, de ansiedade, de mudanças, quando vier algo, é aquele sentimento, aquela emoção ali, ela vai explodir de uma maneira e provavelmente não de uma maneira mais tranquila, e ainda se você tiver um perfil dominante. Então, sendo assim, eu estourei e percebi, né? O estável, ela se afastou, foi o dia todo, ela mais triste, mais silenciosa, mais afastada, não falou nada, mas a gente tava aqui, né, resolvendo as pendências, as demandas, e ela bem séria, só bem monossilábica. Por quê? Porque o estável, ele não suporta grito, confusão, desestabilidade, tá? Tudo que sai do controle, mudanças muito bruscas. E nós havíamos nos falado no início da semana, né? Bom dia! Ontem a gente estava conversando sobre esse episódio, ela falou, meu Deus, a gente começa o dia com bom dia e daqui a pouco tá, vou matar aquele homem, eu não aceito isso. E é isso. Então o estável é esse perfil que necessita de um ambiente de paz, de tranquilidade, tá? De harmonia. Ah, quer dizer que ele não lida com problemas? Claro que ele lida com problemas. Inclusive, ele é o melhor para fazer isso. Como ele é um excelente ouvinte, ele presta muita atenção. Ele é também um excelente observador. E outra coisa, muitas vezes os estáveis, eles por se silenciarem para evitar conflito, não são tão percebidos nas organizações. Só que eles são as pessoas mais estratégicas. Tá? Eles têm planejamento, estratégia, tá? E a tomada de decisão deles é exatamente no tempo certo. Não é tão rápida como a do dominante e do influente e nem tão mais lenta como a do analítico, ok? Então, para quem tem um perfil estável aí, o que acontece muito, gente? As pessoas não percebem que todos nós temos todos os perfis. E tem determinadas características que elas acham assim, uau! E normalmente quando eu tô dando um curso de analista comportamental, tem gente que quando recebe o perfil e vê que eu é estável, é analítico, se sente assim um pouco, sei lá, triste, né? Sempre esperando que o perfil seja dominante ou influente. E é um ledo engano. Cada um tem o seu perfil. Todos nós somos necessários no sistema, né, ali do seu trabalho, na sua família, e cada um vai se desenvolver, né, de uma maneira muito interessante, de uma maneira muito importante, exercendo o seu perfil predominante ali. E os estáveis são perfis muito completos,
Primeiro que eles são perfis relacionais, tá? Ao mesmo tempo, são planejadores, organizados. E depois que o estável ele aprende o que ele precisa fazer, ele se torna muito rápido. É necessário que você explique o início, o meio e o fim, tudo direitinho. Ele compreendeu? Pode deixar que ele vai embora sozinho, com muita facilidade. E aí ele se torna muito ágil, porque ele compreende o que ele precisa fazer, sabe qual é a prioridade, planeja aquilo, estrutura aquilo dentro da mente dele e vai embora. E além disso, consegue trabalhar muito bem em equipe, tá? Dificilmente, raramente ele vai estar envolvido no conflito, tá? E é isso. Essas são as principais características do perfil estável. Qual o medo do estável, tá? Perder o controle, mudanças. Normalmente, tá, pessoas do perfil estável que são talentos incríveis têm a dificuldade de empreender. Por quê? Porque segurança é um valor muito importante para o estável. Linearidade, as coisas começarem e continuarem, acontecerem todos os dias daquela mesma forma e daquela mesma maneira. Certo? Dúvidas? Cadê os corações? Cadê vocês? Ah, tá. A Tati colocou o coraçãozinho azul aqui do outro lado. Tem um coraçãozinho aí, Tati, que aí eu consigo ver vocês se movimentando. Eu vou colocar essa estratégia a partir de agora com vocês, porque aí evita que vocês durmam. Vamos lá? Tiago tá aqui. Não fiz nenhum tipo de análise comportamental, mas vejo como as características do perfil estável e não vejo problema algum. Sensacional, Fabi. Muito, muito, muito bem. Eu, inclusive, a minha busca sempre é desenvolver, né, o meu lado mais estável. Na verdade, é o meu terceiro, né, dentro do meu... Eu vou mostrar para vocês. Tá sendo até bom essa questão de falar dos perfis. Eu vou fazer um perfil, amanhã vou fazer uma pesquisa e vou apresentar o meu gráfico de habilidades para vocês. E a minha ordem é a seguinte, né? Eu sou influente, dominante com 1%, era, né? Não sei como é que tá hoje, de diferença. Depois estável e por último analítica. Então, normalmente, o que a gente busca? Nós buscamos as características que não temos tão desenvolvidas, né? Porque, normalmente, óbvio, vai me faltar algumas habilidades do perfil analítico, né? Paciência, por exemplo, que é uma habilidade muito desenvolvida no perfil estável. Então, o que a ausência da paciência faz com que a gente perda, né, em situações? O que eu já perdi por não ter paciência? Que situações, né, poderiam ter sido diferentes se eu tivesse mais paciência? Então, a minha busca sempre é em estar desenvolvendo mais habilidades, não todas, porque é o que eu falo, as pessoas quando elas recebem o perfil e veem o gráfico de habilidades, a tendência é falar assim, mas eu tenho tão pouco isso. E a minha pergunta é, será que você é assim na vida também? Sempre olha para o que você não tem, ao invés de olhar para o que você tem? Então é importante que eu saiba os meus pontos fortes e eu vou potencializá-los. Só que é importante também que eu entenda que tem determinadas habilidades que nós todos, né, precisamos ter em um grau mais desenvolvido. Eu acredito que paciência, né, a não ser para quem já tem demais, é muito pertinente, muito necessária, tá? No meu caso, especificamente, sim. Entender os perfis comportamentais é fantástico. Anne, é muito, muito mesmo. É libertador. Ok? 5h22, quem está acordado aí? Gente, a Bia tá por aí? Bia. Olha só, vamos falar um pouquinho agora. Quem fez as meditações que foram... A meditação que foi lá pro Telegram. Falem pra mim. Dos ancestrais. Se alguém quiser entrar, tá? É só dar um oi aqui. Quem fez as meditações, eu tenho certeza que quem fez, aconteceu algo de diferente aí, porque isso é constelação. Eu vou explicar um pouquinho sobre constelação familiar. Sou uma pessoa que observa muito.
Legal, José, isso faz muito bem, né? Quando a gente observa, a gente sabe melhor como agir, né? Começa a perceber ali as regras do local e aí sempre tem a oportunidade de agir de uma maneira mais adequada, né? A Anne fez. Você sumiu, só tem sua voz. Sério? Todo mundo tá me vendo? Tati, a Bia deu aqui um coraçãozinho. Eugênio chegou. Gente, fala comigo, tá tudo bem aí com a live? A Bia falou que só tem minha voz. Eu fiz. Quem tá preparadinho aí? Quem quer conversar um pouco? Excelente, emocionante. Passei a compreender meus pais ancestrais. Lindo. Anne, você vai entrar ao vivo hoje? Eu vou te convidar. O Fabi tá, a Gabi tá normal, então beleza. Vamos lá, tomem coragem, compartilhem um pouquinho como é que foi ter feito. Quem pode? Tô bem aqui. Tá bem aí, mas eu vou te chamar. Então vamos lá. Saiu e entrou. Sim, está tudo certo, beleza. Anne, posso te chamar? Aí você vai vir ao vivo, bem aqui com todos nós. O Eugênio falou que tá travando. Tô esperando. Vamos chamar a Anne. Vai que ela entra. Anne. Agora é sério. Se prepare para você poder compartilhar. Sheilinha, alguém quer compartilhar? Gabi, eu sei que você fez. Vamos lá. Né? Que alguém tenha aí esse amor com o próximo, de compartilhar e deixar com que a nossa live fique mais rica com o compartilhamento de experiências. Mas vamos lá, a Anne falou que compreendeu melhor os pais. Olha só, existe uma terapia hoje muito utilizada, tá? Uns chamam de terapia ou movimento, ou enfim, como vocês quiserem ou quiserem compreender, que se chama constelação familiar, tá? Estável não gosta de aparecer. É verdade. Ok, eu vou respeitar vocês. É incrível como vocês pegam as características, tá? Que vão facilitar algo para se justificarem atrás delas. Então, esse tipo de característica você pode falar assim, alguns não, outros gostam muito, principalmente a senhora Dona Sheila, que é estável e influente, tá? Mas vamos lá. Então, pronto, Anne, vou te chamar. Gente, vamos lá, constelação familiar. Normalmente você ouve por aí, e hoje em dia tem sido muito difundido, tá? Aqui no Brasil não era tanto, mas agora o judiciário já está utilizando constelação familiar, tá? Quando tem uma sentença onde a família não está aceitando muito, então eles utilizam do benefício da constelação familiar, tá? E a constelação familiar consiste em algo, inclusive, que a maioria das pessoas não conseguem explicar, até porque é difícil de entender mesmo, tá? O que acontece? Usam-se, tá, bonecos para constelar, que é quando você faz a constelação com uma só pessoa, tem um constelador e você. Então, usam-se bonecos, por exemplo, vamos supor, tá, que nós temos aqui os bonequinhos, são Legos. Eu tenho até o meu de uma constelação que eu fiz que foi transformadora na minha vida. Era um que ele representava a decisão. Então, vamos supor que esse boneco aqui vai ter o papel do seu pai, esse do seu filho, esse da sua mãe e esse o papel do dinheiro, por exemplo. Que muita gente procura a constelação familiar por causa de problemas, né, financeiros, de problemas com dinheiro, porque trabalha, não consegue reter o dinheiro e tá sempre, né, nessas situações. Ou problemas nos relacionamentos com pai, com mãe, ou pode representar uma empresa, uma decisão que você quer tomar, ok? E você. Então, quando a constelação ela é feita, tá, entre um constelador e você com bonecos, cada um vai representar e o constelador vai fazendo um movimento, tá, dessa constelação familiar.
Tem gente que ainda fala constelação familiar sistêmica. Então, através dos movimentos dos bonecos, tá? Essa constelação vai se organizando e aí tem todo um processo. Quem já fez constelação aí? Esse tipo de constelação que eu expliquei é a constelação com bonecos. Existe a constelação onde você faz com pessoas, que várias pessoas estão ali e elas vão representar, tá? Ali o problema que você está querendo resolver. Só que essas pessoas não sabem quem elas estão representando, tá? Vai todo mundo, é como se fosse um evento, uma peça teatral, mais ou menos isso, tá? Cada um tem um papel. Só quem sabe o que você está querendo resolver sou eu, consteladora. Aí vamos supor, a Anne vem e fala aqui, Carol, a minha vida desde a minha separação travou. Eu não consigo ter outros relacionamentos, isso tem me atrapalhado bastante, tá? Durante esse momento, o meu pai ficou contra o meu ex por causa dessa situação, onde ele me agrediu, e hoje eu tenho medo e blá, blá, blá. Eu, Carol, consteladora familiar, sei o que está acontecendo. Só que aí, naquele dia, para fazer a constelação, porque você pode ser constelado ou participar da constelação, onde todo mundo é ajudado também, tá? Quando você participa, você também entra naquele movimento, naquela energia e muitas coisas se resolvem ali. E aí, eu como consteladora, vou falar, você fica aqui, você fica ali e a gente distribui dentro da constelação, dentro daquele problema e as pessoas começam a se movimentar. Tá? As pessoas começam a se movimentar e a falar e a agir sem comando. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo, ok? Para ficar mais elucidado. A Sheila fez, quem mais fez constelação? Fiz com âncoras, tapetes coloridos e fiz com pessoas, legal, muito legal. Dá o seu feedback, o que aconteceu, como é que foi. Eu vou dar o meu feedback quando eu fiz a primeira vez constelação, tá? Minha primeira constelação foi com bonecos. E eu queria muito entender uma questão de um relacionamento que eu tinha na época, que era um relacionamento muito legal, de muito carinho, de muita cumplicidade, mas a gente brigava muito. A gente terminou em 5 anos umas 8 vezes, tá? E aí eu fiz a primeira constelação com bonecos. E a decisão ficou muito clara, deu pra ver dentro da constelação, né, que a decisão de manter aquilo ali era minha. E o bom da constelação é o seguinte, que você fica sendo o culpado de tudo, porque você é que tem que resolver, é você que vai se movimentar, é você que vai ver o sistema. Quando eu falo culpa, é a autorresponsabilidade, tá? Não é de algum problema ou algo assim, por favor, se eu me expressei mal. Então, o que aconteceu? Ali um movimento grande já aconteceu, já foi feito, já houve uma compreensão. Aí eu fui ser constelada. Em um outro momento escolhi e era esse mesmo relacionamento. Gente, incrível, tá? Nesse relacionamento, quando estava acontecendo os movimentos, o meu filho, a pessoa que representava o meu filho, porque só eu sabia que dentro da minha constelação ela representava o meu filho. Ele ficava sempre agachado. Uma pessoa vem no movimento da constelação, tá? Vinha e se agachava aqui do meu lado. Do meu lado o tempo todo. Só que essa pessoa não sabia que ele estava representando o meu filho. Porque o constelador só coloca nas posições. E incrível que ele ficava abaixado, calado, como se assim, você não está me vendo. Você não está me enxergando. E era essa a fala. E foi linda essa constelação, tá? Era tão claro para mim o quão verdadeiro era aquilo ali, que eu não conhecia aquelas pessoas. Hoje, né, que eu entendo a constelação, fiz a formação em constelação, é um outro patamar de entendimento. Mas até a postura da pessoa que representava o relacionamento, ele ficava com as mãos atrás, assim, ele era policial, idêntico, na mesma postura. É mágico. Mas o mais mágico não é tudo que você vivencia ali, são todos os nós que se desamarram dentro da constelação. E aí, sempre, né, o constelador ele vai finalizar colocando seu pai
no lugar do seu pai, sua mãe no lugar da sua mãe, colocando um ao lado do outro, porque o que acontece normalmente? Pais que querem tomar o lugar do marido, filhos que querem tomar o lugar do pai ou o lugar da mãe, e aí a constelação fica toda bagunçada. E é muito importante, e através dessa meditação que eu passei para vocês lá no nosso canal do Telegram, que vocês consigam compreender o espaço, tá, dos seus pais dentro da vida de vocês, o quanto nós precisamos honrá-los, tanto que na meditação fala, né? Olhe os seus pais, se coloque na frente, né? Você sempre tem que ver os seus pais como os seus pais são grandes e você é pequeno. E aí as coisas vão tomando os lugares certos, é como se fosse uma constelação de estrelas mesmo, né? Onde tem as maiores, as menores e cada uma tem o seu lugar. Quando você constela, tá, para sua família, você pode resolver várias coisas que resolve daqui para trás e para os que virão, para os seus filhos. E é isso. Eu passei o filme A Vida em Si para que a gente compreendesse o papel dos nossos pais nos nossos resultados, na nossa vida, tá? E nós conversamos sobre o comportamento e as repetições que acontecem. Falei hoje da constelação familiar, explicando quão importante é que você honre seu pai, sua mãe, que você resolva. Normalmente, tá, mulheres que têm problemas com os pais têm a tendência a ter problemas financeiros, a ter problema com os filhos homens, tá? Ter tendência com problemas com os filhos homens e a ter problema nos relacionamentos, tá? Conjugais, seja com o namorado, seja com o marido. E a constelação, ela atua de uma forma muito rápida e muito, eu digo às vezes até sobrenatural. E é sensacional isso, tá? Utilizem, eu quando estou fazendo um atendimento de coaching, eu acabo constelando aqui, tá? Eu não estou fazendo a constelação, mas durante o processo eu constelo, tá? Já a pessoa, a situação que está acontecendo. Existem, tá? Quem não estiver aqui em Brasília, a constelação familiar ela pode acontecer online, tá? Nós temos na IGC, que é a minha empresa, consteladores, mais de um, que fazem esse tipo de trabalho, que são excelentes, tá? Especialistas nisso. E existem aí na sua cidade, ou quem é aqui de Brasília, existem constelações presenciais que eu super indico também. Se você aí, tem gente que é do Rio, de São Paulo, tá? Ai, deixa eu olhar aqui. Ah, tá. Façam, se você tiver essa oportunidade, tá? É algo que muda muito. Na minha vida, essa última que eu fiz, gente, de verdade, eu consegui finalizar esse relacionamento de uma maneira muito leve, gerando gratidão, entendendo o que estava acontecendo, sabe? Só que tudo isso de uma maneira muito natural. Claro que não foi só a constelação, né? Porque eu trabalho com desenvolvimento humano o tempo todo, eu sempre estou fazendo terapia, ou tenho um coach, ou tenho um mentor, estou fazendo esse processo até porque eu trabalho com isso. Então, quando a gente começa de verdade a querer resolver as nossas lacraias aí e tirar, isso acontece de uma maneira leve, tá? Mas é sempre muito importante entender que você tem várias formas e hoje em dia várias maneiras de fazer isso. Tá? E o que eu desejo de verdade para cada um, procurem, tá? Se entender, procurem o autoconhecimento, enfrentem determinadas situações, porque quando você desbloqueia algo, você fica livre e apto para ter a vida que todos nós merecemos. Não é só que você, todo mundo merece ter uma vida mais feliz, mais leve, um relacionamento saudável. E esse relacionamento saudável, ele começa com você mesmo. Mas é importante que você tenha um olhar diferente sobre você. E procure, né, ajuda profissionais que conseguem fazer isso de uma maneira mais fácil, tá? É igual eu querer, a Poliana tá aqui com a gente, ela é personal organizer, ok? Consegue fazer a organização de um guarda-roupa
com todo um processo, um entendimento, uma coloração, com tipo de cabides, como aquilo funciona. Eu sei fazer a organização do guarda-roupa? Claro! Vai demorar 10 dias, 20, né? Mas eu vou fazer. Agora, e vocês? Tem oportunidade aí? Constelação, hipnoterapia, processo de coaching, perfil comportamental, que é a primeira coisa que você precisa compreender e ter certeza através de uma pesquisa qual o seu perfil e o percentual de todos eles, tá? Dentre outras, várias e várias terapias holísticas que tem por aí, que podem te auxiliar. Se sozinho você não está conseguindo, vem enfrentando problemas, não está tendo uma vida leve, procura, se permita, sabe? Se permita, eu tenho certeza que você vai ter resultados incríveis. A Anne está falando aqui, nunca constelei, mas já viu algumas constelações e mesmo assim tive vários insights. Tem muito! Eu já fui participando também, que eu fui participando, caramba, é muito claro, assim, como várias coisas acontecem ali, tá? Além de constelação, aqui na IGC nós temos a hipnose também, tá? Terapeutas com PNL, que é a programação neurolinguística. Eu sou master programadora neurolinguística, inclusive todos os meus processos de coach, eu trabalho com a PNL como base. Na verdade, na minha opinião, tudo parte da PNL, aí as pessoas se formam depois, usam ferramentas de coach, usam ferramentas da hipnose, mas a minha base, né, real de tudo é a programação neurolinguística. Inclusive o meu método para empresas, né, se chama método de reprogramação empresarial, que é conseguir fazer essa reprogramação mental, que aí eu conseguindo fazer isso, tá? Nas minhas emoções, nos meus pensamentos, eu consigo fazer nas minhas ações, e aí eu tenho resultados diferentes, tá? Então é isso. Ouçam, continuem ouvindo o áudio, a meditação para os ancestrais que eu disponibilizei gratuitamente, tá? No Telegram, tá lá. Quem estiver vendo essa live em um outro momento, ok? Vá até o nosso canal do Telegram, acesse, tá lá, Meditação dos Ancestrais, escolha um momento onde você esteja sozinho, que não vai haver interrupções, tá? Fique num local confortável, num ambiente confortável e ouça, no mínimo aí, 2, 3, perceba as sensações que você está tendo, perceba. Dentro da meditação fala assim, você agora nesse momento está vendo seus pais, tá? E os pais dos seus pais. E nesse momento a sua mãe está indo para o colo da sua avó, porque ela também precisa receber carinho. O que que acontece, gente, com esses áudios? Ali você começa a reconhecer, tá? E começa a ver, porque o seu inconsciente, ele vai te mandar a visão necessária do que você precisa, porque ele já está entendendo que você está num processo de melhora, de desenvolvimento, de evolução. E vai vir a imagem que você precisa enxergar. É só ficar leve, não precisa ficar projetando. Se coloca num estado de paz, de tranquilidade e deixe-se ser guiado ali pela meditação. O que vão falar? Vão estar fazendo hipnose da minha mente. Pelo amor de Deus. Primeira coisa, se alguém vier falar para vocês que meter religião no meio, tá? Eu acho que vocês já perceberam, vocês estão aqui comigo, tá? Já há 12 dias. Quem já me acompanha há mais tempo sabe o quanto a minha fé, o meu respeito, eu sou cristã, eu acredito, né, em Jesus Cristo, que ele morreu na cruz para nos salvar, que o sangue dele já lavou os nossos pecados, tá? Sou assídua na minha fé, nas minhas ações, e minimamente cumprir os 10 mandamentos. Se todo mundo fizesse só isso, já era uma maravilha o mundo. Então, assim, veio colocar, tá? A hipnose é o diabo, o demônio... Misericórdia, tá? Por isso que fica tanto tempo aqui na Terra, porque esse tipo de cabeça, sabe, tinha que estar em outro lugar. Desculpa aí, respeitando cada um de vocês. Não tem nada de religião aqui, tá? Inclusive, eu falo que o meu processo, ele dá tanto resultado porque não é sobre mim. São sobre as decisões de Deus. São sobre o que Ele quer nesse dia. Que eu fale, que eu traga, que eu leve a cada um, né, a cada uma das pessoas, que hoje no horário da manhã a gente tem aqui 20, 25 pessoas conosco, que é o número que a gente está conseguindo atingir até o momento, mas os vídeos estão tendo 500 visualizações,
tá? Aí em 3 dias, 4 dias. Então, quando você ouvir alguém explicando sobre terapias, tá? Holísticas. O que é holístico? Não tem nada, apesar de hoje eu estar com esse turbante parecendo uma baiana que joga cartas ou algo assim, tá? Não é nada disso, ok? Então, o sistema ele gira, tá? Mente, corpo, alma e estudiosos da física quântica, das constelações familiares, da hipnose. Então, isso tudo são técnicas desenvolvidas para acessar essas emoções e ressignificar de uma maneira mais rápida. Mas não misturem alho com bugalho, tá? Não tem a ver. Eu já tive num curso uma vez, onde uma pessoa, eu sou hipnoterapeuta, né? Ela veio falar que, contestar isso no meio de uma turma de 50 pessoas, eu me silenciei, dizendo que a Bíblia condena isso, que alguém entre na sua mente. Eu me silenciei porque naquele momento onde tinha um professor que ele tem poder pessoal sobre a turma toda, e eu fosse discutir, óbvio que eu iria ficar numa situação onde não me era muito confortável. Então eu preferi silenciar naquele momento, mas depois conversei com ele a sós e expliquei, olha, deixa eu te falar, quando você for falar de algo, presta bastante atenção, é preciso que a gente conheça realmente. Primeiro que eu não tenho como entrar na mente de vocês, pessoal, nem eu e nem ninguém, tá? O nosso inconsciente, ele é impenetrável por qualquer outra pessoa que não seja você. Primeiro que quem já fez hipnose aqui deve saber que quando a gente começa a acessar, tá? Que você precisa ficar num estado que você não tem julgamento ali para que você consiga começar a fazer e a participar do processo da hipnose. Se de repente você tá ali cada vez mais relaxado, respira, e mais relaxado, e você entra num estado de transe leve, que é o máximo que acontece, ok? Leve. Se de repente eu falo assim, e agora você vai pegar na sua bolsa a sua carteira e me dar todo o seu dinheiro. Qualquer um desperta, ok? Agora você vai tirar seu sutiã e a pessoa vai começar a te pegar. Isso não acontece, tá? Porque no momento em que o seu cérebro receber um comando que vai contra os seus valores, você sai daquele estado imediatamente. Tanto que quando nós estamos estudando, é muito importante, por exemplo, que eu estou conduzindo um processo de hipnose com você e peço, né? Feche seus olhos e agora vá para um ambiente tranquilo. Isso, assim mesmo. Esse ambiente é um ambiente onde você vai se sentir cada vez mais seguro. Você está agora, nesse momento, numa praia, onde a água do mar está tocando os seus pés. Se alguém fizer uma hipnose comigo e falar isso, ou com alguém que já se afogou ou que tem medo de nadar, automaticamente acabou ali todo o processo e o estágio que você conseguiu. Por isso que quando a gente faz um processo de hipnose, você não direciona onde ou o que a pessoa vai fazer. São sempre direções mais abstratas, porque a sua mente, o seu inconsciente, ela vai para os lugares certinhos onde você vai se sentir segura. Sendo assim, tá? Ninguém vai entrar na sua mente. O que você tem que se preocupar sempre na vida, e fiquem muito ligados nisso, são com as pessoas que você mais convive, porque o ambiente nos influencia, é óbvio que as pessoas nos influenciam, então eu vou me recobrir de ouvir pessoas que têm embasamento, de conviver com pessoas que têm princípios e valores semelhantes aos meus, é isso que eu tenho que me preocupar. E quando, óbvio, eu for procurar um profissional para me auxiliar, porque os profissionais, eles só auxiliam vocês a resolver algum problema. O grande protagonista para resolver qualquer coisa é você. Primeiro que o primeiro passo depende de você, não é mágica, é método, tá? Então, escolham bem as pessoas com que você se rodeia, até porque tem uma frasezinha que tá até batida, mas é muito, muito, muito verdadeira. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive, ok? É isso que você tem que estar se preocupando. Não com o que vão entrar na minha mente, isso vai me fazer mal. Oi, tá?
Sempre que a gente for dar uma opinião, e eu respeito muito quando a pessoa ela não tem conhecimento, ela falar sobre algo, mas conheça primeiro, não recrimine. Tem gente que fala mal de processo de coach, só aqui eu tenho pelo menos 2 pessoas que já fizeram processos comigo ou ainda estão fazendo, tá? Eu sou uma profissional que eu investi, tá, gente? Sinceramente, graças a Deus, e foi o melhor investimento da minha vida, mais de 1 milhão em cursos, viagens. Se vocês olharem aí o meu Instagram, o que eu fiz ao longo da minha vida, né? Eu não só fiz formações no Brasil, eu fiz formações no exterior, eu fiz formações com Tony Robbins, que para mim é um ícone, tá? Aqui no Brasil, praticamente em todos os institutos, só PNL eu sou formada por 3, só em coach eu sou formada por 3 instituições e eu faço investimentos constantes, até porque o processo de evolução, ele não acaba nunca. Então, para que eu tenha embasamento para falar, para agir, para atuar no problema de alguém e conduzir essa cura, é necessário que eu tenha que ter me profissionalizado para isso. E eu acredito que a decisão é em procurar um bom profissional, em conversar, em entender se você tem, tá? Se você se conecta com ele, com o que ele fala. Presta atenção na vida dessas pessoas. A internet aí tá aí para mostrar muita coisa, mas presta atenção se ela tem resultado na vida dela, tá? Porque como é que eu te levo a algum lugar que eu nunca passei por ele? Eu não sei nem para onde vai, né? Então é muito importante vocês perceberem isso, porque são profissões sérias, nós lidamos com, além de tudo, com muita energia, com muita coisa, é necessário saber fazer isso, tá? E ser um exemplo disso também, tá? No caso do desenvolvimento humano, não vale o grande ditado aí, casa de ferreiro, espeto de pau. Não tem como eu estar pregando aqui, acordando essa hora, depois correr, não fazer atividade física, não cuidar da minha mente, não ler, não estudar, não evoluir, tá? Eu preciso ser um exemplo, preciso ser congruente nas minhas ações e nas minhas falas. E é isso que vocês têm que buscar. Não ficar correndo, tá, de determinadas soluções por preconceito, por não conhecer. Vão ter sim profissionais bons, qualificados, com embasamento. É claro que vocês têm que analisar. Alguém que faz um curso de 2 finais de semana e daqui a pouco começa a se intitular como hipnoterapeuta, hipnotista, constelador, coach, entendeu? Aí é com você. Tá? Você tem que ver qual é a métrica que você usa para avaliar os profissionais, tá? As terapias holísticas, tá? Inclusive nós temos minha carteira não está aqui, mas deve ter isso em algum site meu, em alguma coisa. Nós temos um conselho, tá? Nós temos um conselho e são pessoas que levam muito a sério. Vocês provavelmente devem ter visto, né, situações onde pessoas conseguem se curar de fobias, de nunca mais ter dirigido, ou ter nadado, ou de problemas... Gente, tanta coisa que é tão maravilhoso esse mundo, mas é necessário que, óbvio, como em todo lugar, tem advogado bom, tem advogado que é charlatão. Tem professor que é incrível, tem professor que só vai ali bater o ponto e manda você ler isso ou ler aquilo. Tem dentista que é sensacional, tem dentista que não tá nem aí, que deixa um canal aberto, ou seja, o que for. Tem dentista que se dedicou especificamente a trabalhar agora com a área da estética. E que ele vai lá, faz um cursinho e acha que tá pronto e apto para aplicar botox, onde quer e onde não. Não. Tudo tem 2 lados. Tem 50% de chance de ter pessoas excelentes, como tem chance de não ter, em todas as profissões. Então, não permita que o seu inconsciente, tá, te use para te frear, para que você não resolva o problema que você tem aí, gerando preconceito, falando que é mentira, que constelação não funciona, que processo de coach não funciona, que nada funciona. Não funciona porque você não faz. Não funciona porque você desiste. Não funciona porque você tem medo de verdade, sair dessa zona de conforto que tem te mantido aí, com uma vida medíocre, que não é a que você precisa viver. Carol, pesado o que você falou? É pesado mesmo. Se fosse leve, a sua vida estava mais leve, tá? É isso. É isso. Eu passei por todos os processos que eu conheço. Eu vivi todos na minha vida. Eu consegui enfrentar, porque nossa vida é um desenvolvimento. Eu tive um problema seríssimo com meu pai. Seríssimo.
desde os 12 anos, tá? E hoje eu consigo falar com muita gratidão pelo que eu passei, tá? Lá no evento que eu fiz em novembro, aqui o último evento presencial, eu contei um pouquinho da minha história e eu fui espancada com 17 anos. Meu pai bebia muito na época. Eu fui parar no IML com 27 hematomas. Eu não consegui ir para minha formatura, tá? Do 2º grau, porque eu estava muito machucada. E imagina o impacto que isso deu na vida, né, de um adolescente. E tá tudo bem. Hoje tá tudo bem, mas eu tive muita dificuldade com relacionamentos, né? Tanto, gente, que eu vim me casar com 40 anos, tá? E não confiava em homem de jeito nenhum. Só que isso tudo, inconscientemente, você vai acabando afastando. Você acredita que todas as pessoas vão repetir as mesmas coisas, porque você vive dentro de um ciclo de sabotagem e não sabe o que está acontecendo, e não sabe por que aquilo está dando errado. E você tem que entender quem você é. E aí foi muita terapia, foi muito desenvolvimento, foi muito treinamento, foi tanto que hoje eu trabalho ajudando pessoas a entenderem que a sua maior dor pode ser a sua maior força. Amo meu pai, inclusive antes de começar eu estava falando com ele, hoje eu tenho um relacionamento incrível com ele e o perdão foi libertador, o ressignificar foi libertador e eu me emociono não contando a situação ruim, eu tenho gratidão pelo que aconteceu, porque eu honro meu pai, foi o melhor que ele pôde fazer naquele momento, era o que ele sabia fazer, tá? E para minha vida ser muito melhor, eu tive que honrar, independente de tudo que tinha acontecido, honrar e respeitar e perdoar. E aí a minha vida deslanchou. Eu melhorei o meu relacionamento com meu filho, tá? E tenho melhorado cada vez mais. Eu hoje tenho um casamento incrível, porque eu sei respeitar um homem e honrar o lugar dele. O que antes quem mandava era eu. Quantas vezes eu ouvi em relacionamentos meus, eu vou contar só um, que a pessoa falou assim: eu sou um pitbull, mas do teu lado eu me sinto um poodle. A vida inteira eu trabalhei mandando em homens. Eu fiz gestão dentro da Mercedes para mais de 100 mecânicos, engenheiros, e sempre homens, e não entendia isso. Mas por quê? Sarando dores. Hoje eu trabalho com muito amor para todas as pessoas, eu consegui me reconectar com a minha essência, com quem eu sempre fui antes daquele evento, ou de outros que aconteceram anteriormente também. E tá tudo bem. Então, quando hoje vem uma emoção, não é de tristeza, eu não sou nenhuma tadinha, eu sou muito feliz, eu amo muito, 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 muito meu pai. Muito. Eu sou uma mulher muito forte. E até esse fato que aconteceu me tornou cada vez mais forte. Ninguém mexe comigo, eu não permito isso. E tudo isso eu aprendi com dores. E se você começar a olhar a sua dor de uma forma diferente, a honrar as pessoas e a perdoar. E eu não estou dizendo que perdoar é você se aproximar, jamais. Não permitir. Se não dá para conviver, a gente pode ir falando sobre isso depois, sobre essa questão do perdão. Perdoar não quer dizer conviver com quem me agrediu. Eu não estou dando agora um exemplo dentro da minha história, que a minha história foi, graças a Deus, tá? Eu convivo hoje de uma maneira muito inteligente, porque ele não mudou. Quem mudou fui eu. Então, é muito importante sempre saber quanto tempo ficar por ali. Ontem mesmo eu comprei um pão sovado, passei na casa da minha mãe, fui lá, deixei, ele me mandou uma mensagem, que ele acorda muito cedo, né? Carol, muito obrigada, eu vi o pão aqui, mas aquele gaúcho, né, sistemático, de nada, pai. Aí eu mandei um vídeo pra ele, ele falou: compra outro óculos, esse óculos aí tá te deixando muito velha. Outro dia eu cheguei com o cabelo cortado, ele: Carolina, o seu cabelo tá parecendo uma vassoura de hospital. Aí eu: obrigada, porque ele é essa pessoa. Não tem essa questão do carinho, mas graças a Deus hoje em dia ele não bebe mais. Nossa vida tá muito melhor. Depois que meu filho nasceu, tudo melhorou pra caramba. E é assim na minha vida, que eu posso falar dela com muita verdade, com muita gratidão, e provavelmente na vida do mundo todo. Independente de grana. É igual essa doença aí. Se você tiver dinheiro ou não, você está sujeito a passar por ela. Se você tiver dinheiro ou não, você está na vida.
problemas podem acontecer, nós convivemos com pessoas, nós somos seres humanos que nos conectamos o tempo todo. Tá bom? E hoje eu vou ficando por aqui. Eu espero que o nosso conteúdo possa ter te ajudado em algo. Eu espero do fundo do meu coração que o que Deus permite que eu traga todas as manhãs, porque é através dele e só por ele, porque todos os dias nas minhas orações eu peço, Senhor, que tu cresças e que eu diminua. E eu peço, tá, para o Espírito Santo de Deus permitir e vincular tudo que vai ser falado aqui. Então, quando alguém gerar ou falar de algum preconceito, ou de coaching, ou de hipnose, ou de constelação, cala a boca, tá? Não tem nada de pecado, do diabo, de nada disso. Cada um vai dar força e vai enxergar o que tem dentro dele. E o que eu enxergo e o que eu transmito é apenas Deus, com a permissão dele. Vou dar aquele sorriso hoje de turbante pra gente fazer o nosso print e eu peço que vocês compartilhem, comentem lá no meu feed, tá bom? Para que mais pessoas possam estar aqui conosco todas as manhãs, participando dessa corrente do bem, onde só existe porque há a permissão de Deus, do divino, tá bom? E energia boa, tá? Vamos lá? É isso aí. Um beijo, fiquem com Deus. Compartilha no Stories, me marca lá para que as pessoas. Hoje nós estamos na live 12h30, é isso? Ai, deixa eu ver se vai dar para ler os comentários. Tem um monte, que lindo. Bom dia, trilhar o caminho do conhecimento é um caminho sem volta, com certeza. Fiz constelação, é maravilhoso, que ótimo. Admiro pessoas verdadeiras como você. Obrigada. As diversas ferramentas para autoconhecimento são transformadoras, sim. Parabéns, você é uma pessoa diferenciada. Obrigada, Bia. A meditação da constelação me trouxe muitas compreensões e entendimento de certas vivências. É curioso como algo do passado reverbera. Gente, eu tenho que encerrar, senão eu vou perder. Amo vocês. Beijo, até amanhã às 5.